Olha só, a tática de Randolph Rodrigues para ampliar a base governista na CPI do 8 de janeiro deu certo. Em decisão publicada no Diário do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou questões de ordem do líder da oposição, Rogério Marinho, pedindo por uma vaga para o grupo da oposição. E normalmente, quando tem alguém pedindo uma vaga para o grupo da oposição, é negócio para se investigar. A CPMI terá 32 integrantes, sendo 16 do Senado e 16 da Câmara. Randolph ampliou a maioria governista de 11 para 12 das 16 vagas do Senado. Marinho protestou alegando que Randolph mudou de bloco para... Olha só, cara, mudou de bloco para parlamentar, tarde demais, mas Pacheco não aceitou o argumento. É óbvio que ele não ia aceitar o argumento, ô Magno. Você acha que ele ia aceitar o argumento, principalmente na posição que ele está? Bem, poderia. As coisas vão e voltam, né? A gente acha muito difícil botar no lugar onde está o Pacheco. O Pacheco é um político muito habilidoso. Passou boa parte do seu primeiro mandato junto com o governo de Jair Bolsonaro. Inclusive, muitas pessoas se esquecem. Na época da pandemia, na CPI da pandemia, o pessoal precisou entrar na justiça para que a CPI fosse instalada. Então, é uma posição de amigo do governo, não importa qual seja o governo. E essas mobilizações, essas manifestações... É um jogo político de verdade, É um jogo político, não é? Mas é um jogo político mesmo. E a gente tem que perder o pudor de chamar de jogo político o que é jogo político. O que se faz ali são negociações. São negociações, inclusive, que permeiam um entendimento a respeito dos blocos, do tamanho dos blocos, quem deve entrar, quantas vagas tem na CPMI para cada um. Isso tudo é objeto de negociação. E as linhas, em geral, não são tão pretas ou tão pouco brancas. Randolph está no seu papel de tentar aumentar a presença governista. É um resultado muito bom para o governo no Senado ter tantas vagas assim, tentando fazer com que o escopo da CPMI fique focado no lado em que o governo prefere. O governo certamente não deseja discutir questões que apareceram mais recentemente, por exemplo, de falhas na segurança que permitiram que manifestantes fossem para lá confraternizar com membros da segurança do Palácio do Planalto. Desejam focar na questão dos acampamentos, nas questões da depredação. De novo, retornando ao ponto das comissões parlamentares de inquérito. O que a gente precisa é de transparência. Vamos levar o show de bônus, certamente, tanto na CPI do MST quanto na CPMI do 8 de janeiro, nós levaremos de bônus shows bastante chamativos. No entanto, o que interessa a nós, o que interessa à sociedade brasileira é entender o que aconteceu. Se não ter uma foto completa dos acontecimentos, pelo menos ter um pouco mais de visão a respeito da verdade desses eventos. E vale lembrar, foram eventos muito graves. Como você falou, Rodolfo, vão estar nos livros de história e é possível que a gente consiga, por meio da investigação parlamentar, puxar um fio ali para entender um pouco melhor o que de fato aconteceu. Exatamente. Olha só, o Randolph, negão, deixou o bloco parlamentar Democracia, que tinha 30 senadores, e entrou no bloco parlamentar da Resistência Democrática, que até então tinham 28 integrantes. Com a mudança, os dois blocos, os maiores da casa, passaram a ter 26 senadores. Com isso, cada um poderá indicar 6 membros da CPMI, sobrando 4 para o bloco opositor. Ou seja, entre linhas aqui, cá entre nós, beleza? Tá perdendo força. Lógico que tá perdendo força, porque agora tá na hora de explicar as novas imagens. As novas imagens foi o que acabou com o governo. Certo? Isso daí quebrou as pernas do governo, porque até então o governo era quem liderava a narrativa. O governo não queria fazer CPMI ou CPI, porque desgasta mesmo o governo e dá margem para aquela coisa da negociata, vou continuar te ajudando desde que algo aconteça. Isso vai rolar mesmo. Dá para entender
mesmo sendo o principal ali alvo, vamos dizer assim, do que aconteceu no dia 8, dá para entender o Lula quando o Lula não quer que aconteça a CPMI. Mas as novas imagens ali quebrou as pernas do governo, porque ali você vê integrantes do governo em meio ao que estava acontecendo. Muitas dúvidas têm que ser respondidas, e não só algumas. Por exemplo, quem foi que levou todas aquelas pessoas? Quem foi que fechou os olhos para tantos ônibus que estavam indo para um único local? Quem são aquelas pessoas que quebraram? Quem são aquelas pessoas que chamaram um fotógrafo profissional para entrar lá dentro? Por que tinha um ministro lá dentro no dia? Entendeu? Por que estava todo mundo agindo quase com conformidade com o que estava acontecendo? Então, agora o que a CPI vai mostrar agora, e é isso que a gente espera que ela mostre, é não só quem financiou, quem será o culpado e o quanto o governo tem de culpa nesse cartório. Que para mim isso é até o mais importante, já que até então o governo estava saindo só como vítima dessa situação. O importante é falar rapidinho só do jogo político. Após as eleições, muito se falou como a oposição tinha tido um grande resultado na eleição parlamentar. Como a oposição teria uma representação no parlamento muito forte. E vale ver aqui a lista do Senado hoje, o tamanho da bancada do governo. Quanto o governo já conseguiu operar no Senado, em que pese as derrotas significativas que teve nessa semana na Câmara, o quanto o governo conseguiu operar ali junto aos senadores para construir a sua base de uma forma bastante significativa. Exatamente. E na Câmara, a maior parte da comissão será integrada por parlamentares do superbloco de Arthur Lira. A indicação dos integrantes será feita pelo deputado Felipe Carreiras, líder, né? Ele que é o grande líder do bloco. E a tendência é que os indicados tenham perfil independente ou governista, deixando a oposição minoritária. Eu vou dar 1 minuto pro Diego e 1 minuto pro Bissoli, tá bom? Seu 1 minuto começando agora, Di. Bom, isso é uma notícia muito desanimadora para nós que estávamos na expectativa de que a CPMI explicasse as imagens, de que explicasse por que Flávio Dino tomou conhecimento, foi cientificado tanto pela ABIN quanto pela Polícia Federal, de que haveria uma tentativa de golpe de Estado com depredação dos prédios públicos e mesmo assim não fez nada. Nós esperávamos muito essas respostas, mas com essa composição, nós já podemos esperar que essa CPMI pouco vai investigar a ligação de membros do atual governo com os atos do 8 de janeiro e provavelmente vai focar em tentar desgastar mais ainda a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Bissoli? Rodolfo, não precisa ser muito bom em matemática para perceber o seguinte: já foi a CPI do 8 de janeiro, a CPMI do dia 8 de janeiro. É só olhar os números que a gente apresentou aqui hoje. Exatamente. Eu falava no Tá na Roda de 2 domingos atrás para o deputado Bibo Nunes, que estava aqui com bravata, que agora a CPI foi deputado. Deixa eu fazer uma pergunta muito objetiva. Porque a esquerda já percebeu que é inevitável a CPMI e mudou a sua estratégia para ganhar dentro da CPMI. O que a direita tem feito para mudar de estratégia e ganhar nessa? Não, porque nós temos maioria. Ou seja, nós temos que parar de fechar os olhos e passar pano para a falta de estratégia da direita. Os deputados e senadores de direita hoje não têm estratégia nenhuma na CPMI do dia 8 de janeiro. E vão deixar você aí em casa criando uma expectativa e não vão entregar nada. Sabe por quê? Porque estão de olhos fechados vendo a esquerda fazer tudo o que está fazendo para tomar posse dessa CPMI, não convocar um membro do governo, um membro ligado ao Ministério da Justiça ou da Presidência da República e convocar membros do governo passado. Quem não acordar e não mudar essa estratégia para ontem da bancada de oposição vai permitir que a CPMI, que era para ter sido colocada para investigar o governo, investigue o ex-governo, na verdade.